E aí, Juninho, eu queria te perguntar ainda nesse sentido de reforços, cara. Tudo bem, a gente não tem tanta expectativa de vir o Coutinho, um cara bom demais. Esse negócio também absurdo do aporte vir em setembro, uma coisa ridícula também. Meu, é impressionante, parece que o pessoal é amador mesmo que tá lá. É um negócio assim que é impressionante. Cada notícia que sai, você fala: não, não é possível. Eu não faria isso aqui de casa, entendeu? Tipo, é umas coisas que não dá para entender. Você acha, Juninho, por exemplo, chegou o Medel, vamos dizer, eu acho que vai chegar mesmo. Tem gente até falando aqui que o Medel vai ser o técnico. Ai, meu Deus do céu. Chegou o Medel, beleza. Aí consegue, vai ter que trazer um camisa 10, não tem como. Por mais que não seja o camisa 10, vai ser camisa 10, né? O cara barrar é a camisa 10, viu, gente? Então, assim, né, não é uma coisa que a gente tem que pensar nesse sentido. Você acha que vindo um camisa 10 ok, já dá para se livrar da zona de rebaixamento? Porque eu vejo que você, nos seus vídeos, critica bastante a formação do time, né? As Sim. contratações. A gente fala aqui também que realmente tiveram umas 4 boas, assim, né? Ok, contratações. Até o Pedro Raul, cara, por mais que não esteja performando, é um cara que a gente acreditava, não tem como. Assim Sim. como a SAF, né? Assim como a SAF, Sim. a gente acreditava. Mas, cara, teve muitos erros depois disso, né? O Sama virou uma filial do Santos, jogador que não serve lá, vem para cá, etc. Dá para se livrar, de repente, de uma zona de abaixamento tranquilamente se trouxer um Lanzini da vida, vamos dizer assim? Cara, eu falo bastante mesmo lá nos vídeos que o Vasco gastou mal o dinheiro, né? Sim, vou usar como exemplo o Léo Jardim, que eu gosto dele, é um bom goleiro, ajuda, apesar do último jogo falhou um pouquinho ali no primeiro gol, mas enfim, um dos poucos que se salvam, né, nesse momento do Vasco. Mas, pô, o Vasco já estava com o Ivan, você tem um time para montar. Por que você vai gastar, pô, mais 12, 13 milhões num goleiro? E aí, pô, se você não tem um time inteiro para montar, você vai pagar 20 e tantos milhões no Orediano, que nem jogando tá. Então, o Vasco não montou a sua base primeiro, né? Não fincou ali os pés no chão para ter uma base sólida e depois começar a dar uns tiros maiores. Enfim, a montagem foi muito ruim, mas também já está saturado, né? Acho que todo mundo concorda e todo mundo fala, todos os canais, todo mundo comenta em relação à montagem do elenco. Cara, o que me dá esperança do Vasco escapar desse rebaixamento é que ali embaixo, meu amigo, é briga de doido, é briga de feio, cara. É um mais feio que o outro. Aí o Vasco ganha do Cuiabá, o Cuiabá ganha do Santos, o Santos ganha do Vasco, e aí o Vasco perde para o Bahia, o Bahia perde para o Cuiabá. É briga de maluco ali, cara. Os times são muito ruins. Parece que tem outro campeonato ali. É um campeonato de um nível tecnicamente muito inferior. Os times são muito ruins. E eu estava dando uma olhada aqui, matemática agora. O Corinthians, que é o 16º, tem 30% de aproveitamento. É a primeira posição fora da zona, né? Então, 30% de aproveitamento no final do campeonato dá 34 pontos, cara. Então, tipo, se o campeonato manter essa média, com 35 você escapa. Com 38 você está em 14º. Então, tipo, ali embaixo ninguém ganha, cara. Ninguém pontua ali embaixo. Então, se o campeonato, é claro que pode mudar muita coisa, mas se manter essa pegada do jeito que está, o corte ali vai ser muito baixo. Eu acho que, cara, não vai precisar dos 45. Também não acho que vai ser Também acho. 35. Mas acho que ali uns 39, 40, acho que já vai dar para tirar, tá? Então é buscar esses pontos, cara. E chegando o Medel, chegando um camisa 10 mais experiente, chegando um atacante de lado de campo com um pouquinho mais de experiência também. Eu até citei como exemplo, não estou pedindo a contratação, não, pelo amor de Deus, mas um Rossi da vida, por exemplo, um cara que tem ali sua velocidade, uma explosão, um pouco mais de experiência. Enfim, cara, umas 4 peças para o time titular para dar uma azeitada aí, para a gente pelo menos salvar essa temporada. Cara, ver se ano que vem façam diferente com outras pessoas, né? Que não é possível que também vão deixar para o ano que vem as mesmas pessoas para montar tudo de novo, porque não dá para a gente esperar coisas diferentes também, fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então é tentar salvar essa temporada e no ano que vem tentar começar do zero. Ô Edmundo, uma coisa que o Juninho falou que eu acho interessante, que eu até queria citar aqui, antes de começar o Campeonato Brasileiro, a gente fez uma live com o Celso Cardoso aqui, que a gente colocou ali, né, as equipes, etc. O Vasco ficava em 10º lugar, mais ou menos, se a gente for pensar time por time naquela época, né? E a gente sempre citou aqui, eu principalmente, que esse Campeonato Brasileiro seria o mais difícil de todos os tempos, porque tem muita time de Série A, time campeão brasileiro, não tem bobo, não. E, cara, tá nivelado por baixo, na minha opinião, hoje, cara. Você pega de 10 para os 10 para baixo, assim, cara.
tá nivelado por baixo, né, cara? Isso te surpreendeu também, Edmundo? Você esperava um pouco mais do Campeonato Brasileiro? De ver Santos, Bahia, que também agora é SAF, não tá jogando muita coisa. O que você acha desse campeonato até agora? Do Cruzeiro para baixo ali é briga de maluco, cara. Do Cruzeiro para baixo, que está em 12º, é só maluco. Vai, Edmundo, desculpa aí. Não, eu concordo que tem times muito abaixo da grandeza da instituição, né? Time que vai a campo. Concordo, tem muito time ruim, embora a camisa seja gigantesca. Mas eu preciso falar uma coisa que eu percebi no final de semana. No meio de semana tinha jogo da Copa do Brasil. Então, alguns times que estão envolvidos na Copa do Brasil pouparam os seus principais jogadores. Então, por exemplo, o Palmeiras está, acho que em quarto ou quinto, né, ou sexto, sei lá, na classificação. Palmeiras hoje é quarto. Quarto colocado na classificação. Ele jogou com o time todo reserva. Chegou a abrir 2-0, teve a polêmica lá do zagueiro do Atlético Paranaense que poderia ter sido expulso. Tem toda a história que envolve problema de arbitragem que no Brasil existe há muito tempo, camisa, mando de campo, todas essas coisas que a gente já sabe, né? Mas eu acho que tem problema na parte de baixo, mas também tem um desinteresse na parte de cima. Tanto que os líderes, né, líder e vice-líder, Botafogo e Grêmio, não eram cotados para estarem lá em cima. Então, eu acho que também tem um desequilíbrio lá em cima, que não acho que vai acontecer, né? Acho que nas rodadas, na sequência, quando alguns times forem eliminados da Libertadores, eliminados da Copa do Brasil, esses times vão voltar todas as suas energias para o Campeonato Brasileiro. Pode até já ser tarde para alguns, mas eu estou falando, como a gente está falando aqui do nosso clube do coração, né, do Vasco, o Vasco só disputa uma competição. Então, é ainda pior o desempenho do Vasco, porque eu concordo com você, Gui, quando você faz... eu falo muito aqui, Juninho, que eu trabalhei na Fox e a gente tinha um quadro lá que chamava Duelo Fox. A gente comparava goleiro de um time com goleiro do outro time. Por exemplo, Léo Jardim e Rafael, os goleiros que vão se encontrar no sábado, goleiro do Vasco e goleiro do Cruzeiro. E a gente vê que o Vasco, pelo menos em nome, em termos de nome, fica ali 7-4, 6-5, dependendo do time, 8-3, 9-2, né? Eu estou dizendo assim, posição por posição. Então, não é terra arrasada, não é a coisa mais feia do mundo esse time do Vasco. Hoje, um amigão vascaíno estava falando que a última vez que o Vasco foi a Libertadores foi em 2003. 17. Não, 2003. Foi de novo. Não, o Vasco foi em 17. Classificou em 17, foi 18. Foi em 17, Aí ele foi falando dos nomes, eu falei, cara, de nome é pior do que esse Vasco agora. Me ajuda nessa aí, que tinha... agora, Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Martin Silva, goleiro. Martin Silva, Madison... Madison e Gilberto também? Não lembro se o Gilberto estava. O Madison estava. Gilberto Madison. A zaga era Breno e Anderson Martins. Isso. Breno, Ramon na esquerda. Rodrigo. Tinha, né? O Rodrigo, né? O Luan, Rodrigo. Não, acho que o Rodrigo já tinha saído. O Rodrigo saiu porque brigou com o Milton Mendes. Vou ver. Mas, enfim, sim, era melhor. Era um time, assim, tinha jogadores de nome, claro, mas esse time não deixa de ter os jogadores que tem nome. Né? A gente tem que falar do Jair, do Pedro Raul, do Léo Pelé, do Léo Jardim, do Piton, do Pumita, que é lateral da seleção uruguaia. Mas quando eu falei, aí eu vi meio que mais ou menos nessa ordem, eu falei o Pumita mais ou menos por último. Mas ele é péssimo na marcação. Eu falei, cara, o Felipe também era.
Eu não estou comparando jogador com jogador, não. Sim. Mas eu gosto de contar essa história, que o Felipe também tinha dificuldade na marcação, só que o Lopes descobriu que ele podia ir por dentro, ser um meia de surpresa, né? Um fator surpresa por dentro, que ele tinha muita criatividade, e o Nasa virava lateral esquerdo ali, entendeu? Para não ter o contra-ataque nas costas dele. Então, pô, esses técnicos jovens aí, cheio de teorias, linha alta, linha baixa, futebol posicional, não sei o quê, ninguém consegue enxergar o que o Antônio Lopes enxergou em 97. Entende? É por isso que eu não concordo quando eu amanhã vou almoçar com o Pedrinho e com o Felipe. Certeza, eu e o Pedrinho, a gente vai ficar debatendo futebol. Ele insiste com essa frase. Eu falo, Pedrinho, isso é frase pronta. O futebol mudou, o futebol mudou, o futebol mudou. O futebol não mudou nada. As dimensões são a mesma, continua de grama. O objetivo é eu pôr a bola lá dentro daquele retângulo, é isso que eu não estudei muito? Dentro daquele retângulo lá, o adversário botar a bola no retângulo aqui, entendeu? Tem um árbitro que toma as decisões, se foi falta, se foi falta, se foi pênalti, se foi pênalti. Não mudou nada. Se corre um pouquinho mais, aumentaram um pouquinho o campo, e aí se corre um pouquinho mais, e a maioria dos times joga com linha baixa. Mas eu treinei a minha vida inteira para enfrentar essas linhas baixas. Era o chamado treino alemão, que era ataque contra a defesa. Então, não tem nada de diferente. Sabe o que tem de diferente? Que o Eri vai entrar aí e vai me sacanear. O que falta é liberdade de expressão. A minha dúvida é porque eu pegava a bola e ia para dentro. A minha dúvida é o jogador que não tem mais coragem ou é o técnico que proíbe? É a única dúvida. O resto, eu quero pôr a bola naquele gol lá e os outros 11 do lado de lá vão evitar. Eles querem pôr a bola no meu gol aqui. Quem fizer isso com mais eficiência vai ganhar. Então não mudou, isso é de centenário. Desde quando eu nasci é isso. Entende? Você melhora seu vigor físico. Hoje os atletas dormem cedo, são atletas de verdade, né? Não cabe mais ser só jogador de futebol. Se você não for um atleta, você não vai performar. Tudo isso, só que é o seguinte, virou uma profissão de verdade, onde as pessoas ficam ricas, milionárias, famosas. Então, e como é só por um período, vale a pena você se dedicar. Então, mudar no modo geral, não. Se adaptaram. As adaptações estão sendo feitas. Então, eu acho, desculpa, Juninho, ter me alongado aqui, mas eu acho que se o Vasco contratar um técnico que faça os jogadores do Vasco, que são nota 5, virarem nota 7, os que são nota 7 virarem nota 9, o Vasco sai dessa zona de rebaixamento assim, ó, com uma facilidade, num piscar de olhos, só fazendo eles performarem nesses 5 jogos que faltam para terminar o primeiro turno, e aí, claro, na sequência do campeonato.